Sejam bem-vindos à última edição de 2024 da RA SIC Caxias. O tema dessa edição é a análise do cenário político atual, com o vice-prefeito de Porto Alegre, apresentador do programa Magna Carta na plataforma Brasil Paralelo, Ricardo Gomes. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis em nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam, apoiam e o projeto Degustar da RA de hoje. Peço a atenção de todos. E para a saudação, convido ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo de maneira muito especial nosso ex-prefeito, Flávio Cassina, que no dia de hoje representa o governo municipal. Vereador Adriano Bressan, representando a Câmara de Vereadores. O nosso palestrante, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, bem-vindo à casa. Aos ex-presidentes aqui da nossa SIC Caxias. Também uma saudação especial e carinhosa à nossa presidente da SIC de Portão, a Maitê, que gentilmente nos visita nesse dia de hoje. A imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Chegamos, então, à nossa última RA do ano de 2024. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, cuja sua presença nos honra demais. Durante a sua palestra, o Ricardo certamente trará reflexões importantíssimas sobre os desafios atuais do nosso cenário político, como a necessidade de preservar o Estado de Direito e proteger as nossas instituições democráticas, elementos fundamentais para o equilíbrio institucional e o nosso avanço enquanto sociedade. Importante ressaltar que a SIC Caxias defende o princípio da liberdade de expressão, reconhecendo que uma democracia forte e plural é essencial para a construção de um país mais livre, mais desenvolvido econômica e socialmente. Aproveito também este momento em que nós nos aproximamos do final do ano e eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva das principais ações aqui da nossa SIC ao longo de 2024. Nós estamos realizando hoje a 37ª RA do ano de 24. E em todas as edições, nós abordamos temas desafiadores e importantes para o nosso ecossistema produtivo, além de premiar personalidades e empresas que se destacaram, seja por meio do troféu Ítalo Vitor Bersani ou por meio do nosso mérito empreendedora. Dentre as RAs, um destaque especial, a presença do nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que abriu o nosso calendário de eventos lá em fevereiro, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que em maio, em meio às catástrofes das enchentes, esteve aqui conosco. Também cabe um destaque ao nosso ex-presidente da República, Michel Temer, que nos brindou com a sua palestra no mês de julho passado. Também discutimos assuntos aqui muito atuais, como a eletrificação da frota veicular,
com o presidente da Anfávia, e ainda temas que são do nosso cotidiano, como é a inteligência artificial, na última segunda-feira, onde nós ouvimos o que se avizinha para as nossas empresas. Sem falar de diversas e comoventes histórias inspiradoras. Além disso, em resposta ao desastre climático em maio, lançamos a campanha Superação Serra Gaúcha, estruturada em 5 pilares estratégicos: acessos rodoviários, acesso aeroportuário, legislação trabalhista, combustíveis e suprimentos e soluções financeiras. Esta iniciativa foi fundamental no processo de reconstrução de toda a nossa cidade e de toda a nossa região. Além disso, o SIC Connection, em setembro, destacou-se pelo sucesso de público e pela presença de palestrantes de renome, consolidando a SIC Caxias como uma verdadeira usina de eventos e referência na realização destes grandes encontros. E já aproveita, anota na sua agenda. O segundo SIC Connection vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho próximos, lá no UX Teatro. Logo em breve, teremos mais informações sobre quem estará presente para nos ensinar e como faremos as nossas inscrições. Também ao longo de 24, a SIC Caxias liderou missões a Brasília, reforçando pautas estratégicas para a região, buscando avanços na nossa política econômica. Em abril, a nossa comitiva reuniu-se com parlamentares e autoridades federais para discutir temas como desburocratização, atração de investimentos e infraestrutura. Na semana que passou, em outra missão, esta teve como objetivo sensibilizar os nossos agentes políticos sobre a importância de medidas estruturantes para o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso Brasil. Essas iniciativas demonstram o nosso compromisso em representar os interesses de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha no cenário nacional. Nós encerramos, portanto, esse ano com a certeza de que superamos desafios e fortalecemos o papel de representar toda a nossa classe empresarial. Agradeço, portanto, a cada um dos nossos associados, dos nossos parceiros, dos nossos sindicatos patronais, conselheiros, diretores, colaboradores, poder público, a imprensa pelo apoio e a divulgação contínua das nossas iniciativas. Além desse grupo todo, um agradecimento muito especial aos meus pares de presidência, ao Rubem Bise, à Idalice e ao Eduardo, fiéis escudeiros nessa jornada que nós vivemos durante 24. E leve cada um e cada uma das senhoras e dos senhores para suas famílias um abraço especial de Natal, que nós possamos ter um feliz e santo Natal, que além do nosso presente que nós vamos dar, né, e dali o comércio vai ficar muito feliz para as pessoas que a gente quer bem, mas também que a gente possa se reconectar, cada um, respeitada a espiritualidade de cada um, mas a reconexão com aquilo que é muito mais importante, muito mais sagrado do que o presente. Um ótimo, feliz e santo Natal a todos e que venha 25, quem sabe com um pouco menos de emoção. Obrigado. Para encerrar as participações das nossas associadas na Vitrine RA, hoje temos a participação da Nostrale Cidadania Italiana. A Nostrale Cidadania Italiana é uma empresa especializada em cidadania italiana e portuguesa, com sede em Caxias do Sul. A empresa possui mais de 150 colaboradores e já atua com 20 mil pessoas, realizando o sonho do passaporte europeu. A cidadania italiana é muito mais que um passaporte, que um documento. É um resgate de histórias da cultura dos antepassados. Se você quer realizar o sonho da cidadania italiana e abrir portas para o mundo, para você e para a sua família, fale com a Nostrale. E ela organizou um sorteio. Vamos ao ganhador.
A pessoa é da Tomazini Contabilidade. Ivânia? É isso? Tu pode retirar teu brinde no espaço da associada no final do evento. Obrigada. Senhoras e senhores, confiram no telão os melhores momentos da cantata de Natal da SIC Caxias. Peço a atenção de todos. Com o tema Ricordo de Natale, que aconteceu na última quinta-feira, 5 de dezembro, com a participação de mais de 600 pessoas aqui no estacionamento da SIC Caxias. O clima de Natal se instaura aqui e faz nos corações ressurgir. Antes de iniciarmos a palestra, orientamos que as perguntas sejam feitas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code que está exibido nos telões e também disponível em sua mesa. E convidamos ao palco, então, para falar sobre análise do cenário político atual, o vice-prefeito Ricardo Gomes. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Muito bom dia. Vou terminar dizendo boa tarde, porque vocês já estarão almoçando. Presidente, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, presidente Celestino, a sua diretoria, também a representação da Câmara, da Prefeitura de Caxias do Sul, amigos, né, o Juarez e o Daniel estiveram aqui há pouco, doutor Dagoberto Lima Godoy, uma referência eu diria no movimento empresarial desse estado, uma honra. Obrigado pelo convite. Também Maitê, a presidente da SIC de Portão, que está aqui nos prestigiando. Obrigado. Muita responsabilidade falar na última RA do ano. Então, já antecipo, se alguém esperava que o melhor ficasse para o final, já minhas desculpas registradas aqui. Não tenho essa pretensão, já ouvia a lista de pessoas que falaram nesse evento ao longo do ano e não tenho nenhuma expectativa de fazer algo melhor do que fizeram os que aqui passaram. Mas, presidente, não poderia não estar aqui por uma série de razões. E a maior delas é pela importância de Caxias do Sul e da economia de Caxias do Sul. É um motor desse estado. Caxias é um símbolo do empreendedorismo, da capacidade empresarial do Rio Grande do Sul. E nós muito nos inspiramos aqui na gestão em Porto Alegre, muito nos inspiramos em muitas coisas olhando outras cidades no Rio Grande do Sul, e Caxias, para nós, é uma referência. Portanto, eu não poderia não estar aqui registrando pessoalmente a minha admiração,
não só pela indústria, pelo comércio, pelos serviços, mas pela cultura, pela ética do trabalho, pela visão de mundo, por tantas coisas que Caxias tem que engrandecem o Rio Grande do Sul. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Aqui, mais perto, mais alto. O prefeito Melo sempre diz, fale alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Eu vou romper a segunda premissa. Eu vou falar um pouco demais, talvez. Me preocupa até, eu tenho dito isso, até onde devemos falar, até onde é possível falar. O que é autorizado se dizer ainda no Brasil? Será que eu vou romper algum limite não escrito do espaço de permissão da liberdade de expressão hoje? Até onde vai a liberdade de expressão? Nós temos ouvido aí que ela é limitada. Não existe direito absoluto. Mas quem é que estabelece o limite? Qual é o limite para a liberdade de expressão? Isso eu não sei ainda. Eu tenho até pedido ao Supremo Tribunal Federal que publique um semanário com as ideias, as palavras que são proibidas. Quais são as frases que não podem ser ditas, né? Eu vejo pessoas presas, canceladas, com contas caçadas por dizer alguma coisa que não podia ser dito. Como apagaram os perfis, eu não sei o que a pessoa disse para ser caçada. Então, talvez o Supremo devesse publicar isso. Fulano foi caçado por isso. Eu já sei que eu não posso dizer tal coisa. Então, se eu disser alguma coisa, Supremo Tribunal Federal, que incomode, desculpe, eu não sabia que não devia. Então, na falta de um balizador, esses dias eu preenchi um formulário para um seguro de vida. Eu achei que estava na hora de fazer um seguro de vida. E tinha uma pergunta, pratica algum esporte de risco? Eu disse, de vez em quando eu dou a minha opinião. É um pouco arriscado, mas não posso desonrar o convite e vir aqui e não dar a minha opinião. E o tema é um tema simples, breve, né? É o cenário político atual. Fácil de explicar. E eu quero aproveitar o tempo generoso que me foi dado, para todos os efeitos, estou começando agora, para fazer uma análise um pouco mais ampla do que eu tenho feito em alguns discursos mais breves, né? De 10 minutos a gente condensa as coisas, vai direto para o final. Eu quero talvez trilhar um caminho para chegar no final, que para mim é o mais importante, né? Mas eu quero começar com alguns elementos que também são importantes, mas são consequência do que eu vou dizer ao final. Eu queria passar em três... Tem um chiado aqui, né? Tem algum microfone? Tá, só para saber se não... Está gravando? Um abraço aí, pessoal. Brasília. Tempo seco. Tempo seco em Brasília. Para olhar o cenário político brasileiro, eu queria... É melhor? Vamos trocar? Esse aqui. Alô? Aqui. Eu queria tocar em 3 dimensões da questão política brasileira. Obrigado. Para dizer assim, 3 dimensões. A primeira é a mais simples e mais rasa, talvez devesse ser a mais importante numa democracia saudável. Que é, quais são os assuntos políticos do momento? Quais são os assuntos políticos do momento no Brasil hoje? Deveria ser a infraestrutura econômica do país. Deveria ser um profundo corte de despesas do governo federal, que está mais caro do que o Brasil consegue carregar. Deveria ser a armadilha dos sistemas de apoio social. A armadilha do emprego versus o Bolsa Família. Isso deveria ser a pauta política número 1 do país. Deveria ser o crescimento do crime organizado e o domínio que o crime organizado exerce sobre cada vez um pedaço maior do território brasileiro.
Eu não sei em Caxias. Eu apostaria que há bairros de Caxias do Sul tomadas pelo narcotráfico, onde as forças do Estado têm que pedir licença para entrar. Em Porto Alegre, são inúmeras. Eu não estou falando do Rio de Janeiro. Talvez devêssemos estar falando do Rio de Janeiro. Talvez essa devesse ser uma das pautas prioritárias do país. Nós estamos perdendo o domínio do espaço urbano para o narcotráfico, que cada vez mais se expande. Não é só narcotráfico, é crime organizado, que já administra o transporte coletivo em algumas cidades do Brasil, para não falar de cada vez mais setores que estão capturados pelo crime organizado. Em vez disso, nós estamos falando de aumento de arrecadação e não de equilíbrio fiscal. A frase que eu uso é: equilíbrio fiscal se faz na coluna da despesa e não na coluna da receita. O que o governo federal pretende fazer é equilíbrio fiscal aprofundando o tamanho da mão que entra no bolso do cidadão. Ou seja, o governo gasta mal e gasta demais, nós vamos cobrar mais impostos para cobrir o rombo. Para colocar isso em dimensões mais concretas. O município de Porto Alegre, o orçamento do município de Porto Alegre é da ordem de 12 bilhões de reais para o ano que vem. Eu não sei em Caxias, secretário, qual será? 4? Perto de 4? 3 e pouco? 3 bi e pouco. O governo do estado do Rio Grande do Sul, o orçamento é da ordem de 70 bi. Você sabe o tamanho do orçamento do governo federal? 5,6 trilhões de reais. Parece que há algo desproporcional na República? Parece que o Rio Grande do Sul não tem dinheiro para pagar a brigada militar porque está pagando uma dívida com Brasília. Parece razoável? Parece razoável que o único trecho não duplicado da BR-290, entre Buenos Aires e Fortaleza, o único trecho não duplicado seja no Rio Grande do Sul, o 5º estado do Brasil em PIB per capita? Parece razoável para quem exporta não ter uma estrada duplicada para chegar no Mercosul? Mas Brasília arrecada 5,6 ou gasta 5,6 trilhões de reais por ano. Parece razoável que só de extras, não de salário, o Poder Judicial brasileiro, o Judiciário, tenha gasto 12 bilhões de reais em 2024, fora os salários, só de penduricalhos gasta uma Porto Alegre. Estes temas deveriam estar na pauta e na capa de todos os jornais, todos os dias. Todos os dias. Mas não estão. O que está? Claro, arrecadação, fake news e desinformação virou a pauta política número 1 do Brasil. O Supremo Tribunal Federal leva décadas para julgar uma ação importante sobre algum tributo que afete os negócios de alguém aqui, porque está na fila para julgar, mas gasta horas fazendo galhofa, inclusive discutindo a regulação das redes sociais, porque precisa regular as redes sociais para combater as fake news. Essa é a pauta prioritária da República hoje. A desinformação nas redes sociais. Da República, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. É a pauta de alguns. Ou alguém aqui sai de casa todo dia pensando: nós precisamos resolver esse tema das redes sociais. Alguém vai no jogo do Caxias ou do Juventude, senta na arquibancada, olha para o vizinho e diz assim: tchê, essa coisa do Twitter de cada um falar o que pensa, está errado. Isso é pauta do povo. Alguém ouve conversa na fábrica: temos que regular as redes sociais. O preço da comida, para mim, lá em casa, nós nem falamos mais disso.
Nós estamos falando do último post no Twitter. É isso que está? É essa a demanda do povo brasileiro? Não é. Como isso virou a pauta número 1 do sistema político? Porque é só a imprensa e o poder político que elevam este tema aos píncaros da importância política no Brasil. Não é um tema da... A gente ouve assim, nós estamos vivendo o momento mais polarizado da história. Quem já ouviu isso? Já ouviram isso? Nunca foi tão polarizado. Será? Na Revolução Federalista, aqui no Rio Grande do Sul, um soldado de sobrenome Moura subiu a escadaria do palácio, onde hoje é o Piratini, com um saco de estopa, carregando a cabeça de Gumercindo Saraiva para entregar para Júlio de Castilhos. Dentro do palácio do governo. Acho que era mais polarizado, né? Não estou incentivando ninguém a levar a cabeça de ninguém no saco de nada para ninguém, tá? Mas vamos transpor isso para tempos mais modernos. Revolução de 30. Revolução de 30 é um golpe de Estado militar. 64. Em 1962, faz 60 anos. Muitos aqui lembrarão. O governador do estado estava conclamando todo mundo que tivesse um revólver para defender o Palácio Piratini da ameaça de bombardeio pela Força Aérea Brasileira. Ou não era? E agora nós estamos vivendo um momento de maior polarização da história. Por quê? Porque nós nos xingamos na rede social? Me parece uma certa distorção da percepção do momento que nós estamos vivendo. A que serve esta distorção? Apenas ao intento de bloquear a liberdade de expressão nas redes sociais. Porque o que mais produz essa distorção na percepção do tamanho, do quão polarizados nós estamos? Esse virou assunto nacional. Claro, o dólar agora, né? O dólar é consequência. A gente está falando do dólar como se o dólar fosse manobrável. O dólar é consequência. Nós tínhamos que estar discutindo as bases do projeto econômico do Brasil que produzia um dólar a 6,9. Nós estamos falando da consequência. O que mais nós estamos falando? Jornada 6 por 1. Com a proposta da jornada 4 por 3. É isso, o que está na PEC que está lá é a jornada 4 por 3. Trabalha 4, folga 3. Por que não? Por que não 1 por 6, então, se isso é bom? Trabalha um dia, folga 6, gera mais emprego, né? Na lógica de quem propõe. Não, isso não vai passar o 4 por 3, mas vai fazer passar o limite de 40 horas semanais. Que é uma proposta antiga, que está lá, ou seja, ela foi radicalizada, hoje são 44, vai baixar para 40. Podem apostar que este assunto foi trazido para produzir um passo atrás, inclusive na reforma trabalhista, que eu já chamei de nano-reforma trabalhista. Né? É nano, é pequenininha. Foi um grande salto para o poder público brasileiro, mas um pequeno passo para a vida empresarial. A reforma trabalhista foi boa, foi importante, mas não mudou a lógica CLT, né? A lógica dos anos 30 da legislação trabalhista brasileira. Então, assim, nós estamos discutindo coisas absolutamente periféricas ao principal tema. E, portanto, eu queria começar dizendo isso. Quais são os assuntos políticos do Brasil? Por que esses assuntos estão distorcidos? Eu disse que o final é o mais importante. E eu vou passar pelo assunto do meio. O assunto do meio, que faz com que esses assuntos pequenos sejam os que estão acontecendo, é a da estrutura da política brasileira hoje. A estrutura da política, com P minúsculo, da política de nós políticos, que fazemos, nós, alguns agentes políticos que fazemos política.
mudou completamente. Está mudando completamente. E nós estamos num momento de transformação. Tá? Qual é a transformação? Eu diria que o arranjo partidário brasileiro acabou. O Brasil teve um equilíbrio de partidos ali que resultou da Constituição de 88, tá? Resultou dela e a fez ao mesmo tempo, tá? Processo junto. Então tinha na esquerda o PT, aí tinha 2 ou 3 partidos trabalhistas ali, o PTB e o PDT, com uma herança varguista, né? Aí no espectro político alguns vão talvez botar o PSDB para centro-direita, eu boto para centro-esquerda. Não que o PSDB, quando governou o Brasil, tenha sido de esquerda, mas a social-democracia é uma ideologia de centro-esquerda. Enfim, é uma discussão que pode acontecer. O PSDB, o MDB, que era um centrão, mas com um pezinho na esquerda, assim, né? E a Arena, quando explodiu, virou lá o PDS, que depois virou o PP. Tinha o PFL, um partido liberal, né? Partido da Frente Liberal. E assim o Brasil se equilibrava nessas forças. Cada partido desses era um portentado, era uma força impressionante. O velho MDB, eu não sou do MDB, tá? Nunca fui. Então vou falar do Partido dos Outros, que é mais fácil. O velho MDB era uma força no Brasil. Mas uma força que, quando se reunia a liderança da bancada do MDB no Congresso, olha, tinha peso político. Pega o PSDB de Mário Covas, uma força política, uma capacidade de construção. Mesmo o PFL, os partidos tinham doutrina, tinha categoria de base. Ia numa reunião do partido discutir política. O que os partidos discutem hoje? Eu estou há 10 anos na política. Eu nunca fui numa reunião do partido em que eu estivesse. Eu fui do PP, do DEM. Quando o DEM acabou, eu fui para o PL. Eu nunca fui numa reunião para discutir ideias, projeto. Nunca. Tem uma geração inteira na política aí que eu ouso dizer, talvez no interior a gente ainda tenha isso, mas em nível estadual não existe. Qual é o nosso plano de Rio Grande do Sul? Qual é o nosso plano de Brasil? A política partidária acabou. Está em transformação. Acabou, quer dizer que o partido não importa mais. Os partidos importam, porque eles são um meio para se eleger. Eles estão se transformando. Tá? Estão se transformando. Aí vem o PL. O PT se salvou de acabar. O PT ia acabar com a Lava Jato. E, de certa forma, o PT perdeu a vanguarda da esquerda. O PT era o partido mais radical da esquerda. Tinha aqueles nanicos lá, o PCB, sempre foi pequeno, né? Hoje tem PCO, PCdoB, esquece isso. Relevância política nenhuma, só no argumento. O PT era o enclave da esquerda. Hoje é quem? O PSOL. O PSOL ainda é pequeno, mas a pauta do PSOL é mais importante que a pauta do PT. E eu vou explicar a jornada 6x1 por causa disso. O marxismo, o PT nasce nos anos 80 dentro de uma linha de marxismo tradicional. O que era o marxismo tradicional, ortodoxo? Contrapor o empregado ao empregador. A disputa capital-trabalho. Nós cansamos de ouvir isso. Capital contra o trabalho, capital, trabalho, capital, trabalho. Então o PT era o partido dos trabalhadores contra o capital. Até uma marchinha peronista lá, tinha uma frase que era assim,
por esse grande argentino que se soube levantar, não sei o que, combatendo o capital. Combatendo o capital. A luta dos trabalhadores é contra o capital. Esse marxismo tradicional perdeu espaço para a cultura woke na esquerda. O que é a cultura woke? O que o marxismo dizia? Tem uma infraestrutura aqui que sustenta a sociedade. É a relação capital-trabalho. Quando a gente acabar com o capitalismo, vai mudar a cultura, vai mudar a religião, vai mudar a estética, vai mudar o modelo de família. Tudo isso aqui depende da relação capital-trabalho. Nos anos 50, um sujeito chamado Antônio Gramsci disse o seguinte: é o contrário, Galo. É o contrário. É a religião, é o modelo de família, é a estética que sustenta o capitalismo. O que nós temos que destruir não é o modelo de produção, nós temos que destruir o modelo de família. Nós temos que destruir a religião. Nós temos que destruir as estruturas sociais. E isso vai derrubar o capitalismo. Está escrito, não sou eu que estou inventando. O PSOL faz o quê? Aceito. Essa é a minha pauta. Minha pauta é lançar o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o pai contra o filho, o homossexual contra o heterossexual, e produzir atrito na sociedade, porque assim nós vamos tomar o poder. Pergunto para vocês, o que é mais pauta no Brasil hoje? E até nos setores empresariais, mais progressistas. O que é mais pauta? Discussão sindical ou a cultura woke e, de certa forma, assimilar essas lógicas dentro dos negócios? É muito mais presente a pauta do PSOL. E é muito mais fácil encontrar um jovem que vota no PSOL do que um jovem que vota no PT. Então tem uma base cultural que está mudando, tá? Na política. E isso tem um impacto no equilíbrio dos partidos. Assim como os partidos de direita no Brasil não conseguiram responder decentemente durante anos à acusação de filhotes da ditadura, não conseguiram organizar um discurso para dizer eu sou direita, mas eu sou contra o regime militar. Isso lhe custou 30 anos de poder no Brasil. A direita brasileira ficou excluída do poder por 30 anos, porque era chamada de filhote da ditadura, e não conseguia se desvencilhar dessa lógica. Da mesma forma, nós precisamos nos desvencilhar, aí falo como alguém que se acha de direita, dessa política woke. Mas tem que fazer isso com inteligência. Com inteligência. O que tudo isso provocou? Provocou um renascimento conservador no Brasil. Estou falando, a esquerda radical produziu uma reação conservadora. Se a esquerda não tivesse radicalizado o seu discurso e avançado para bases sociais, continuasse discutindo a relação de trabalho, talvez isso não tivesse acontecido. Portanto, para mim, só para encerrar o 6 por 1, que eu disse que eu ia mencionar, para mim essa discussão do 6 por 1 é só a esquerda tentando recuperar o voto do trabalhador. Tá? Porque a esquerda perdeu o voto do trabalhador, não foi só aqui, foi nos Estados Unidos também. As áreas fabris dos Estados Unidos, tá? O Rust Belt, o cinturão da ferrugem das indústrias abandonadas de Ohio e Michigan, votaram em Trump. Quer dizer, o trabalhador que perdeu o emprego e está vendo o governo discutir banheiro misto, né? Como é que chama? Banheiro unissex. Não é que o cara odeia o homossexual ou acha que a pessoa... Não é isso. Mas o cara levanta a mão e diz assim, e eu aqui, cara? E eu aqui? Quem vai olhar por mim? O governo
nós precisamos emprego, nós precisamos estrutura produtiva, nós precisamos tudo isso que o Brasil hoje está falando. Tá? Acho que as eleições municipais falaram isso. Olha, eu quero mais alguém que cuide da cidade do que alguém que fique nessa pauta aqui. Portanto, essa radicalização da esquerda produziu uma radicalização da direita, que eu acho que ainda tem muito a evoluir. Por quê? Porque, primeiro, ela ainda é um pouco rudimentar na expressão. Tá? E aí me perdoem se eu, talvez, deixar antever de quem eu estou falando. É importante Deus, pátria, família e liberdade. Eu sempre vou votar em alguém que privilegia Deus, pátria, família e liberdade contra alguém que não privilegia Deus, pátria, família e liberdade. Agora, é suficiente enunciar Deus, pátria, família e liberdade para tocar um país? Ou a gente precisa algo mais do que isso? A gente precisa, eu acho que esse é o próximo desafio da direita brasileira, transformar valores abstratos em projetos concretos. O que nós vamos fazer com esses valores? Qual é? E eu comentei há pouco, presidente, ali na reunião de diretoria, quando Javier Milei ganha na Argentina, ele tem o decreto escrito para o primeiro dia. O decreto está pronto. O programa está pronto, o projeto está pronto. Ele ganhou, claro, com Viva la Liberdade. Caramba! Isso é importante. O brado é importante. Agora, o plano tem que estar pronto. Então, a minha provocação também é essa. Da estrutura política brasileira hoje, pela falência dos partidos, não é capaz de fazer uma discussão para produzir um programa. Com o que a política está preocupada? Quem está lá há muito tempo, quer se reeleger, está assustado. Está enxergando o seguinte: surgiu aí um guri chamado Nicolas Ferreira. O Nicolas se elegeu com dinheiro do fundo eleitoral? Não. O Nicolas se elegeu com dinheiro com emenda? Emenda? Não. O Nicolas se elegeu com o quê? Redes sociais e voto de opinião. Mas ele não é só um. Tem um outro guri aí, ó, Marcon. Se elegeu com dinheiro de emenda? Com dinheiro do fundo? Com a rede social. Tem um outro ali, Marcel Van Hatten. Se elegeu como? Igual. O que o sistema está fazendo para se proteger disso? Primeiro, todo deputado tinha, antes, na véspera da eleição, o seu Excel preenchido com o número de votos que ia fazer, na véspera da eleição. Eu vou fazer 60 mil votos. Como é que o senhor sabe? Não, porque lá em Caxias eu tenho o presidente do sindicato tal e ele faz 400 votos. Lá em tal cidade eu tenho o pastor e o pastor faz 300 votos. Em tal cidade eu tenho o líder comunitário e ele faz 700 votos. Ou seja, de quem é o voto? O voto era do pastor, do presidente do sindicato, do líder comunitário. A política era intermediada por uma casta aqui que vivia de eleição. Porque na eleição o cara tem que pagar o cabo eleitoral, pô. Então eu precisava de dinheiro para minha campanha, entre aspas, não, porque eu nunca fiz campanha assim, para remunerar essa casta que é quem tinha o voto. O que começou a acontecer? O líder sindical, o pastor, vai lá e diz assim: votem no fulano que ele é o nosso candidato. Aí o cidadão faz assim, ó. Bah, não gostei do cara. Recebi um vídeo desse outro aqui, ó. Vou votar nesse outro. E essa máquina começou a perder eficiência. E o cara gastava um montão para fazer 60 mil votos. Ele só sabe fazer voto assim. Quem quer voto de opinião
tem que dar opinião. E tem político aí que nunca deu uma opinião. Porque Deus o livre. Então o cara ganha pela máquina que tem. Quando essa máquina começa a perder eficiência, qual é a solução que ele tem? Double down. Dobrar a aposta. Eu precisava contratar 500 pessoas para fazer 60 mil votos. Agora eu vou ter que contratar 1.000 pessoas para fazer 60 mil votos. O que aconteceu com o fundo eleitoral? Triplicou no Brasil. Os votos de quem usa o fundo eleitoral triplicaram? Não. Eles estão apostando cada vez mais num sistema que está perdendo eficiência. Qual é a contraparte desse sistema de que alguém, um jovem com um celular, se elege deputado? É que nós perdemos os espaços de deliberação política. Ele se elege sem o partido, portanto, ele nunca vai no partido, portanto, a gente não faz grupo, não faz construção de novas lideranças. Quem viu a entrevista do Bolsonaro sexta-feira na Rádio Gaúcha, levanta a mão. Não. Bolsonaro disse o seguinte: presidente, o senhor está inelegível. Quem é o candidato à sucessão? Eu. Plano A sou eu, plano B sou eu, plano C sou eu. O que a direita, entre aspas, está procurando hoje, e a esquerda também? Um sucessor para Lula e um sucessor para Bolsonaro. Por que é tão difícil? Porque a máquina de produção de lideranças está enfraquecida. Qual era a máquina? Era a reunião do partido. Vocês iam na reunião do PP, do MDB, do PSDB, de Caxias do Sul, e vocês olhavam lá os vereadores falando, e aquele guri lá da Regional X, ele é bom, esse guri vai ser bom. Bota na executiva do partido, que ele fala bem. Uma hora vai sair candidato a prefeito. E Deus sabe como Caxias gosta de eleger prefeito e governador do estado. Pode acabar governador do estado. E agora como é que é? Onde é que a gente se reúne, forma pensamento, projeto? Estamos enfraquecidos nisso. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: nós temos um problema de assuntos políticos, um problema da estrutura da política brasileira, e isso não se resolve enquanto a gente não resolver o grande bode na sala, que é o problema. Essa é a hora que eu ameaço ser preso. O grande problema do Brasil hoje é institucional, é constitucional. A gente não vai resolver o problema da organização política brasileira sem resolver o Estado de Direito no Brasil. Nós andamos léguas para trás, em pouco tempo. Em 2014 foi um ano inteiro de protesto de gente na rua. 2015, eu era diretor da Rede Liberal da América Latina. E eu fiz palestra em muitos países da América Latina. E eles perguntavam: como é que a Lava Jato aconteceu no Brasil? Tem 2 presidentes do Peru presos por causa da Lava Jato. Odebrecht. Eu fui uma vez ao Panamá e a engenheira-chefe da duplicação do canal do Panamá disse assim: a obra está em dia e no prazo. A obra de 6 bilhões de dólares. Em dia e no prazo. Obra pública. Como é que vocês conseguiram? E ela me olhou e disse assim: o senhor é brasileiro, né? Sim. A Odebrecht perdeu a licitação. Essa foi a resposta dela. A gente dizia nas palestras que o Brasil tinha todos os problemas políticos do mundo, mas que as instituições estavam funcionando.
que nós veríamos políticos e empresários corruptos serem presos. Isso dava um certo orgulho. O governo era ruim, podia ser ruim. Eu não tinha muita esperança nas figuras políticas que estavam à frente do país. Ou seja, em nenhum momento a gente olhou e disse assim, uau, está resolvido, que país maravilhoso, agora vai, a criminalidade baixou, a produção está grande. Não, nunca foi isso. Mas teve uma janela ali em que a gente olhou e disse assim, puxa, isso aqui não é uma república das bananas. Nós temos um salto institucional aqui. A lei vai ser aplicada. E ela vai ser aplicada de forma igual para todos. Isso nos deu uma esperança como país. E eu estou falando, eu sou alguém identificado ideologicamente, tá? Mas o PSOL denunciava a corrupção do PT. Quer dizer, dentro da própria esquerda, que tinha críticas à Lava Jato, dentro da própria esquerda tinha gente dizendo assim, é verdade, esses caras têm que ir em cana, têm que pagar, e é importante para o Brasil que isso aconteça. E a gente viveu esse momento. E como foi que nós chegamos aqui? Eu estou assistindo a votação no Supremo Tribunal Federal do assunto da regulação das redes sociais. É uma vergonha, é uma galhofa. São ministros da Suprema Corte contando piada para fazer voto. Há poucos dias a Suprema Corte votou uma isenção fiscal para o Corinthians, bilionária, contando piada no plenário. Olha, não pode vender o Depay, mas hahaha. Tá aí o fulano, que é São Paulino. Isso é... Como foi que nós chegamos aqui? O que aconteceu no Brasil? Eu tenho uma tese. A minha tese é a seguinte. O Brasil sofreu seu primeiro golpe militar em... Eu gosto muito de história, tá? E eu gosto de contar história, eu não sei quanto tempo eu tenho. 10 minutos só? Então tá. Problema de gostar muito de história, minha mulher diz que às vezes só eu gosto de história. Eu fico contando história, não, ninguém mais gosta. Em 1889, proclamação da República, o Brasil sofreu um golpe militar. O Congresso brigou com o gabinete, que era o poder executivo, e isso abriu uma crise militar. Qual era a discussão? A discussão era se o Silveira Martins ia ou não ser primeiro-ministro, disse que foi um boato, enfim, o Marechal Deodoro foi lá. Primeiro golpe militar brasileiro. Aí nós escrevemos uma Constituição que diz o seguinte: são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós acabamos com o poder moderador. Na Espanha tem, na Alemanha tem, em Portugal tem, na França tem um poder moderador. O Brasil não tem. Não tem. Está escrito na Constituição desde a primeira Constituição da República. O Brasil não tem poder moderador. Isso foi um problema. Por quê? Porque toda vez que houve um conflito entre os três poderes, as Forças Armadas romperam a ordem constitucional, se colocaram acima dos poderes e fizeram uma nova Constituição. Foi assim em 30. Foi assim em 64. As Forças Armadas romperam a ordem constitucional. Em 2014, o Brasil estava em efervescência. Em 2015, o Brasil estava em efervescência. Os poderes estavam em conflito. O povo estava na rua protestando em número muito maior do que a Marcha pela Família em 64. Muito maior. Se a gente olhasse para trás,
Bom, teve o impeachment do Collor nesse meio do caminho, né? Um teste de fogo da Constituição. Olha, tem um caminho aqui que não é o das armas, é o da rua, E o Brasil foi neste caminho. O que aconteceu? O senhor ministro, hoje ministro da Justiça, Lewandowski, e eu não devia dar nomes, mas vamos lá. O ministro Lewandowski, como presidente do Supremo Tribunal Federal, vai julgar a sessão do impeachment de Dilma Rousseff. E lá ele tem uma ideia, claro que ele não teve a ideia sentado ali na mesa, naquele momento, estava combinadinho. Nós vamos pegar o que a Constituição diz, que diz o seguinte: o presidente empichado perde o mandato e os direitos políticos. Nós vamos fazer 2 votações separadas. Os caras se olharam. Mas, ministro, não é o que está na Constituição. Não tem problema, vamos fazer. E fizeram. E os outros 2 poderes aceitaram. O Congresso se humilhou votando em 2 vezes, e o pior, condenou a perda do mandato, mas não a perda dos direitos políticos. A Dilma teve que voltar e ser humilhada na eleição do Senado, em Minas Gerais, para poder ser escorraçada finalmente presidente de banco na China, desculpa. O Congresso aceitou. E o Executivo aceitou também, porque a Dilma, tá bom, ok, é assim, vou para casa. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal se alçou à condição de poder moderador. Não foram as Forças Armadas que se colocaram acima dos outros 3 poderes. Foi o Supremo que se colocou acima dos outros 2. E os outros 2 aceitaram. E eu gravei um curso lá em 2018 e fiz uma pergunta que hoje me parece profética. Quando será que vai voltar a mesma linha dos outros 2 poderes? Quando é que o Supremo, que sozinho se colocou acima dos outros 2 poderes, vai voltar a ser, como diz a Constituição, um dos 3 poderes independentes e harmônicos entre si? Tem uma entrevista do ministro Aires Brito que diz assim: é que só o Supremo é Supremo. Não existe um Supremo Presidente da República, nem um Supremo Congresso. Só existe um Supremo Tribunal Federal. O Supremo é Supremo porque ele é Supremo sobre os demais tribunais. Ele é o Supremo Tribunal, ele é o Tribunal Supremo, ele não é o Poder Supremo. Ele é Supremo sobre os demais tribunais porque ele julga conforme a Constituição. Ou seja, é a Constituição que subordina as decisões dos demais tribunais. É isso que quer dizer Supremo Tribunal Federal. Ele vale mais que os outros tribunais porque ele julga conforme a Constituição. Julgava, né? Mas o Supremo disse o seguinte: Barroso, esses dias, foi dar uma palestra e disse: o modelo brasileiro é o semipresidencialismo com o Supremo exercendo o poder moderador. Legal. Não era o que estava na Constituição a última vez que eu li. O Supremo alçou para si, carregou para si, trouxe para si um poder que a Constituição não lhe deu. É isso que aconteceu no Brasil. E ao fazê-lo, jogou fora a Lava Jato. E pior do que jogar fora a Lava Jato, jogou fora aquela nossa ilusão de 2015 de que o Brasil tinha instituições funcionando, de que isso aqui não era a República das Bananas. O Brasil não virou a Venezuela, é verdade. O Brasil virou a Bolívia. Porque na Bolívia houve um plebiscito para saber se o presidente Evo Morales poderia concorrer mais uma vez à presidência da República. E o povo da Bolívia disse não. Tem uma camiseta lá em casa. Bolívia dijo no. E a Suprema Corte da Bolívia anulou o plebiscito. E Evo Morales concorreu.
Então, a receita foi essa. Esta é a receita do Brasil hoje. O que o Congresso não quer, o Supremo obriga. Está sendo assim na regulação das redes sociais. Se fosse só no ataque, o que não é pouco, aliás, é muito, a liberdade de expressão nas redes sociais, aliás, eu poderia falar mais 50 minutos só sobre isso, mas não vou. Tem um ataque à liberdade de expressão dentro do parlamento. Eu acho, presidente, que em algum momento, no ano que vem, seria importante ouvir o deputado Marcel Van Hatten. Marcel está indiciado por um crime de palavras cometido na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que alguém aqui votou no Marcel e que alguém aqui votou no Marcon, não sei em que proporção. Quem calou o Marcel, calou vocês. Quem cala um deputado, cala um povo que elege um deputado. Marcel Van Hatten falou na Câmara o que a Constituição diz que ele pode falar. O artigo 53 da Constituição diz: deputados e senadores são invioláveis por quaisquer, antes era só, são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Uma emenda em 2001 colocou: por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Quaisquer é quaisquer. O que o Supremo está discutindo hoje? Se quaisquer quer dizer quaisquer. Por quê? Porque eles deixaram investigar. O deputado, para ser investigado, precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, que há pouco trocou de cadeira com Lewandowski, numa promiscuidade entre o Ministério da Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que é inadequado para dizer o mínimo, o ministro Flávio Dino autorizou a investigação de um deputado federal por seu crime de opinião. Falou o que não devia. Talvez estivesse lá no semanário do Supremo, que o Marcel não podia ter dito o que disse. Mas eles não publicam o semanário. O problema é o Marcel, o problema não é o Marcel. O problema é simbólico, o Marcel é um símbolo. Tem outro também, que é o cabo, não sei nem o nome. Gilberto Silva, eu lembro por causa do volante da seleção. Quando surgiu a imunidade parlamentar? A imunidade é mais um luxo do deputado, tipo motorista, auxílio terno? Ou essa de fato é importante? A imunidade parlamentar surgiu na chamada Revolução Gloriosa. Em 1688, os ingleses expulsaram do país o rei James II. Por quê? Porque o avô de James II entrou no parlamento inglês para prender 5 membros do parlamento inglês. É o caso dos 5 membros. O rei entra no parlamento para prender 5 membros que tinham fugido minutos antes. Por causa disso, deste fato, em 1549, até hoje o rei da Inglaterra não entra no parlamento sem ser convidado. Quando vai fazer o discurso de abertura do ano, a rainha Elizabeth, hoje o rei Charles, senta lá na Câmara dos Lordes, que é uma espécie de Senado, e manda chamar os comuns, que são os deputados. Quando ele manda chamar, vai um sujeito, são ingleses, né? O cerimonial é pomposo. Sujeito chamado Black Rod, vestido de preto, com um cajado na mão, atravessa todo o corredor que separa a Câmara dos Lordes da Câmara dos Comuns. Quando ele chega na porta da Câmara dos Comuns, o meirinho bate a porta na cara dele. E ele bate com o cajado na porta. Chega até um buraco ali. Toque, toque, toque. E aí o representante do Congresso abre a porta e convida o representante do rei a entrar. Por quê?
porque uma vez um rei entrou aqui atirando. E para lembrar disso, até hoje, o rei que entrou no Congresso chamava Charles I, Carlos I de Inglaterra. Carlos I foi decapitado na Guerra Civil. O machado que decapitou Carlos I está exposto na sala onde o rei se veste para visitar o parlamento. É para lembrar. Que quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, aqui é a casa do povo. O povo entra quando quer, as galerias são abertas. O rei entra quando é convidado. Porque o rei tentou prender um parlamentar pelo que ele disse. 1549. Em 1689, no Bill of Rights, os ingleses convidam os reis William and Mary, da Holanda, para assumir o trono na Inglaterra. Contanto que vocês assinem isso aqui. Uma espécie de Constituição. Um item da Constituição diz assim: que os discursos, debates e procedimentos do parlamento não serão objeto de exame ou de qualquer impedimento em qualquer corte ou qualquer outro lugar que não o próprio parlamento. Isso tem 330 anos. O que o Supremo está fazendo de permitir indiciar um deputado pelo que ele fala, significa que o Executivo, a Polícia Federal e o Judiciário podem calar um eleito do povo. Essa é uma garantia de 300 anos. O Brasil está brincando com os fundamentos do Estado de Direito, com aquelas coisas que fazem com que uma organização partidária seja possível e os assuntos da República sejam discutidos. Por isso eu comecei falando, nós estamos com os assuntos tortos, com a organização partidária torta, mas isso é consequência do que nós estamos vivendo institucionalmente no Brasil. Nós não vamos consertar os assuntos do país e a organização política do país se nós não reestabelecemos os primeiros fundamentos mais básicos do Estado de Direito de uma democracia. E a liberdade de expressão aqui é o primeiro passo. Primeiro passo. O que o Supremo está votando sobre liberdade nas redes é inacreditável. Vejam o voto de Toffoli. Toffoli diz assim, não vou citar, a imprensa está aí, deixa assim. Leiam o voto de Toffoli, ouçam os vídeos de Toffoli comparando alguém que bate na esposa com a liberdade de expressão na rede social. Em que mundo isso é a mesma coisa? Comparou com o policial que jogou o cara de cima da ponte. Em que mundo isso é a mesma coisa? Em que faculdade esse sujeito estudou direito? Tudo bem que não passou no concurso para juiz. Se nós não retomarmos a liberdade de expressão, a gente não vai retomar a agenda política do Brasil. Se nós não retomarmos um judiciário isento, nós não vamos retomar a agenda política do Brasil. Eu disse que as Forças Armadas, mais uma vez, romperam a ordem constitucional. Em 2022, as Forças Armadas brasileiras se mobilizaram para romper a ordem constitucional e promover uma tomada do poder? Sim ou não? O Brasil merece saber se isso aconteceu? Sim. Talvez haja quem apoie. Faz parte da liberdade de expressão. Mas isso aconteceu ou não aconteceu? Como nós vamos saber disso? Que instrumento a democracia e o Estado de Direito produziu ao longo do tempo para nós, doutor, sabermos se algo aconteceu ou não e podermos punir os criminosos? Inventamos um negócio chamado devido processo legal. Mais antigo ainda do que a cláusula da liberdade, da imunidade parlamentar. O devido processo legal está escrito pela primeira vez em 1215 na Carta Magna. E é por isso que o meu programa na Brasil Paralelo chama Magna Carta. 1215, o devido processo legal.
que o devido processo legal estabelece? Tu tem que ser julgado pelo juiz natural, ou seja, ninguém pode escolher o juiz para julgar o caso específico. O juiz é o que a lei diz. A lei diz previamente quem é que julga cada caso. Talvez um barão inglês, em 1215, achasse que o presidente do Supremo Tribunal Federal não pode distribuir um inquérito a quem ele quer, ele tem pelo menos que sortear. Não aconteceu no Brasil. O juiz tem que ser imparcial, também dizem os cânones do devido processo legal. Nenhuma vítima é imparcial para julgar o seu agressor. O Brasil, o ministro se cita 17 ou 22 vezes no voto que dá para punir alguém por tentar matá-lo. Está certo isso? Quem dos acusados tem foro privilegiado para ser julgado direto no Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Mas o processo está no Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Quer dizer que a justiça é que faz pacificação social. É o sentimento de justiça que pacifica a sociedade. E, portanto, se há gente que acredita que houve uma tentativa de golpe de Estado e que ela tem que ser julgada, e eu acredito que deve ser julgado, nós temos que saber. Esse julgamento tem que acontecer dentro da lei, dentro do devido processo legal, como manda a lei. Senão nós não vamos ter pacificação social, nós vamos ter uma piora dessa polarização. E quem acha que vai conter a polarização calando a boca dos outros na internet, não entendeu de onde vem o problema. A polarização vem do sentimento que a população tem de que algo vai muito mal no Brasil. E, neste sentido, a polarização nos salva. Porque o pior é a água ferver e o sapo morrer dentro sem pular. Eu quero terminar com uma citação que eu gosto, da Svetlana Alexievich. A Svetlana Alexievich escreveu um livro chamado O Fim do Homem Soviético. Ela escreveu um livro chamado O Fim do Homem Soviético, que é falando justamente naquela transição do fim do regime comunista na União Soviética, abertura do Muro de Berlim, etc., etc., e ela fala da mudança cultural que isso foi. Ela diz assim: a cozinha para nós, a cozinha de casa, não é apenas um lugar para preparar as refeições. Ela é também sala de jantar, sala de estar, escritório, tribuna. Um lugar para sessões coletivas de psicoterapia. No século XIV, toda a cultura vivia nas casas senhoriais, mas no século XX, nas cozinhas. E a perestroika também. Toda a vida sessentista foi a vida da cozinha. Obrigado, Khrushchev. Foi na época dele que nós saímos dos apartamentos comunais e conseguimos cozinhas privadas. Cada apartamento passou a ter a sua cozinha. Onde podiam xingar o governo e ainda por cima sem ter medo. Porque na cozinha era só gente da família. Lá nasciam as ideias, os ideais, os projetos fantásticos. Contavam piadas. As piadas floresceram. Um comunista é aquele que leu Marx, um anticomunista é aquele que entendeu. Crescemos nas cozinhas e nossos filhos também. Escutavam Galit e Okudjava junto conosco. Tocavam Vysotsky e captavam a BBC. As conversas eram sobre tudo. Sobre como as coisas estavam uma merda, mas também sobre o sentido da vida, sobre a felicidade para todos. O que eu quero dizer, talvez o Supremo Tribunal Federal não entenda, pelo nível do debate jurídico e político que tem acontecido lá dentro, não seja capaz de entender o que isso aqui quer dizer. Isso aqui quer dizer o seguinte: a democracia pode ser o regime de que quem perde vai para casa, mas ela não pode ser o regime em que quem perde volta para a cozinha.
que tem que calar a boca. E eu talvez mandasse, se eu achasse que eles fossem ler, talvez mandasse para cada ministro do Supremo Tribunal Federal uma cópia desse livro. Eles não vão ler. Então a única solução, senhoras e senhores, é que nós, que temos voz, em algum momento digamos para o Supremo Tribunal Federal a versão resumida disso aqui. A versão mais chula, como os debates que eles fazem hoje. Cala a boca, já morreu. Obrigado. Agradecemos pela palestra, presidente Celestino. Convido ao palco para a mediação das perguntas. Por favor. Agora eu prometo responder tudo rapidinho, que eu já falei bastante. Obrigado. Parabéns, Ricardo, pela coragem e pela firmeza com que tu defendes as tuas ideias e os teus ideais. Talvez o que nos falte um pouco no Brasil seja isso. Capacidade de defendermos os nossos ideais. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco nessa segunda-feira e encerrarmos o ano com essas reflexões todas. O que discutimos aqui me parece claramente que não é a esquerda, não é a direita, muito menos o centro, estamos discutindo o Brasil. E quando nós, na semana que passou, estivemos lá em Brasília, levamos com muita firmeza esse seu ponto de vista. Devíamos estar discutindo o tamanho do Estado brasileiro. Não é possível que 40% ou 50% daquilo que todos nós produzimos seja consumido no meio do caminho, não se integra de volta nada à sociedade. Obrigado por estar conosco, obrigado a cada um que esteve conosco nesse ano todo e que 2025 venha cheio de alegrias, de realizações. Nós retomamos os nossos trabalhos aqui no dia 29 de janeiro de 2025, com a presença do nosso governador Eduardo Leite, para iniciar o ano. Claro, toda... brevíssima, pode parecer um tom pesado, mas o futuro não está escrito. Depende ainda do que todos nós vamos fazer com o nosso país. Está na nossa mão, qualquer solução está na nossa mão. Feliz Natal, por fim. Obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente.
Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de foto pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro.
incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar. Sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas.
A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.